Obrigado. Bom, boa noite para todo mundo. Nós estamos aqui reunidos para esse seminário de pesquisa, pesquisando juntos e separados, experiências de pesquisa no norte de Moçambique. Eu gostaria de agradecer muitíssimo, Letícia, pelo convite. Tá? Vou voltar ao assunto ao longo da nossa fala, apresentar muito brevemente aqui Helena Assunção e Jaqueline Oliveira, que vão falar depois de mim no contexto desse seminário. Tá? Eu vou deixar que elas se apresentem depois, que elas fazem isso muito melhor do que eu mesmo. Você, por favor, passe. Bom, começou? Após comentar a nomeação dos personagens do quadro Las Meninas, de Diogo Velázquez, na famosa introdução de As Palavras e as Coisas, Michel Foucault escreve, abre aspas, estes nomes próprios seriam referências úteis, evitariam designações ambíguas, dir-nos-iam, em todo caso, o que o pintor vê e o que contemplam quase todas as personagens do quadro. Mas a relação da linguagem com a pintura é uma relação infinita. Não que a palavra seja imperfeita, nem que, em face do visível, ela acuse um déficit que se esforçaria em vão por superar. Trata-se de duas coisas irredutíveis uma à outra. Por mais que se tente dizer o que se vê jamais reside no que se diz. Por mais que se tente fazer ver por imagens o que se diz, o lugar em que essas resplandecem não é aquele que os olhos definem. Ora, o nome próprio, nesse jogo, é apenas um artifício. Ele permite que se aponte com o dedo, isto é, fala para o espaço que se olha, ajustando-os como se fossem adequados. Porém, se quisermos manter aberta a relação da linguagem e do visível, se quisermos falar não contra, mas a partir de tal incompatibilidade, de tal modo que fique o mais perto possível de uma e do outro, então é necessário pôr de parte os nomes próprios e permanecer no infinito da tarefa. Esta mesa trata de experiências etnográficas no norte de Moçambique. Esta mesa é uma experiência. Está difícil. De certo, vamos falar de experiências de vida que tivemos e do quanto isso nos tem marcado. Mas vamos falar de experiências também, pelo menos eu vou fazê-lo, sobretudo num outro sentido, num sentido mais próximo ao dos laboratórios de ciência. Esta mesa é um experimento que trata de experimentos e do conhecimento que produzimos com isso. Em suma, trata-se menos aqui de relatar experiências que fundamentem alguma autoridade etnográfica que pretenderíamos a respeito de tal ou qual assunto, embora isso também esteja em jogo. Trata-se, antes, de relatar ou de fazer acontecer um experimento que, como todo experimento, é incerto e pode fracassar. Em outras palavras, trata-se de fazer pesquisa, de ser surpreendido pelo que se faz, de tratar a incerteza como certa. Afinal, como lembra Gabriel Tarde, ignorar que ignoramos é ser duplamente ignorante. Trata-se de provas, de provações que envolvem uma multiplicidade de agentes e riscos, a começar pela obrigação de sair de si, das zonas de conforto, dos roteiros e espaços domesticados, sair de casa, mesmo quando se está em campo. Afinal, como Marilyn Strathern observou, não basta viajar para não fazer pesquisa at home. Em situações como esta, não há muito o que fazer senão seguir tateando, experimentando, enquanto se procura estabelecer relações pelo caminho
enquanto se procura produzir conhecimento a partir de tais relações. Sobretudo quando se considera, mais uma vez, como disse Strather, dessa vez em sua última vinda ao Brasil, que você efetivamente está em uma situação etnográfica when you put your life into the hand of others. Pois bem, esta mesa trata de uma pesquisa em curso no norte de Moçambique e de outras que nasceram por contágio a partir desta. Esta nasceu de um encontro inusitado na UFMG, minha universidade, mas presente em alguma antropologia contemporânea, um encontro entre antropologia e diplomacia. Para além de aludir às discussões de Bruno Latour e Isabelle Stanger, a propósito da diplomacia e da antropologia, a remissão aqui é mais trivial. Fazer pesquisa em Moçambique não estava no horizonte de nenhum de nós, aqui nesta mesa, até pouco tempo atrás. Entre 2010 e 2014, fui diretor de Relações Internacionais da UFMG, ficando então responsável pela diplomacia acadêmica da universidade. Os tempos eram outros. O lema do governo era Pátria Educadora. Durante aquela gestão na UFMG, criamos o Centro de Estudos Africanos, presidimos a Associação de Universidades de Língua Portuguesa e atuamos decisivamente para que a CAPES lançasse o edital Pró-Mobilidade CAPES AULP, que levou inúmeras equipes de pesquisa do Brasil a desenvolver trabalhos em parcerias com universidades moçambicanas, angolanas, cabo-verdianas e de São Tomé e Príncipe, além do Timor-Leste, nos últimos 5 anos. Foi no contexto das reuniões da ULP que conheci meus primeiros amigos moçambicanos. Foi também por ocasião de uma das reuniões da ULP que primeiro fui a Moçambique. Apresentei o projeto Avale em Moçambique, mapeando controvérsias sociotécnicas em África e Alhures, na segunda chamada do edital. By the way, Letícia Cesarino, então em BH, foi uma das coautoras do projeto, mas ela acabou vindo para Florianópolis, em vez de ir para Moçambique. O projeto propõe investigar o processo de implantação de um projeto de geoengenharia no que Antsing... Opa! Cadê? Perdi. 1, 2, 3, 4. Aqui. No que Antsing chama de zona de atrito cultural. Uma zona onde, cito, trajetórias globais emergem através de histórias específicas de engajamento e encontro. Ainda que, se o Mauro Almeida me permite, seja possível evidenciar no corredor de Nacala um tremendo, abre aspas, desencontro pragmático entre o mundo do mercado e os mundos macuas. Aprovado em 2014, o projeto envolvia a ida regular da coordenação para a realização de missões de trabalho e de estudantes de graduação e de doutorado para a realização de missões de estudo. As missões de estudo dos estudantes envolvidos nesse projeto foram todas missões de pesquisa. Ao todo, 3 doutorandos e 5 graduandos da UFMG passaram 4 meses cada um em Moçambique fazendo campo no contexto desse projeto. Em contrapartida, uma doutoranda, um mestrando e uma graduanda moçambicana realizaram missões de estudos no Brasil no contexto do projeto, enquanto uma outra moçambicana que realizou mestrado na UFMG com bolsa do CNPq fez uma dissertação afinada ao projeto. Passamos o ano de 2014 nos preparando para o primeiro campo e montando a equipe inicial. Preparamos-nos arduamente durante um ano. Fomos a campo a primeira vez em janeiro de 2015. Éramos eu, Patrick, um doutorando, a Ana, o Raul e a Helena, então graduandos. Planejávamos chegar a Nampula e seguir o corredor de Nacala. Entretanto, como era de se prever, nada saiu exatamente como previsto. Chuvas torrenciais na região centro-norte de Moçambique
tinham destruído estradas, pontes e cortado o abastecimento de energia na véspera de nossa chegada. Nada como a catástrofe recente que ocorre em Moçambique, mas o norte do país, então, ficou durante um mês em blackout. Por contingenciamento de verbas da CAPES, a pesquisa foi suspensa no segundo ano, o que lançou profunda incerteza quanto à sua continuidade, além de muita frustração. Voltei a campo, então, por minha conta, para dar sequência à pesquisa, além de satisfações. O financiamento foi retomado no final de 2016, quando para lá seguiu Daniel, outro doutorando que estaria nesta mesa aqui conosco agora, não fosse um problema recente de saúde. Iago, graduando, foi em outubro de 2017 e Jaqueline em dezembro de 2017. Ana Esperança de Lá esteve entre Minas e Moçambique entre 2014 e 2016 fazendo mestrado. Yara e Helder estiveram em Minas no primeiro semestre de 2015 e Inês entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018. Eu estive por 6 vezes em Moçambique desde 2014, em geral em períodos de pelo menos 3 semanas. Nampula foi a cidade de referência para todos, até porque é lá onde está a sede da Uniluro, nossa parceira em Moçambique. Mas cada um concentrou suas atividades de campo em diferentes lugares, como Helena e Jaqueline vão comentar. Todos passamos por Maputo, o que é meio inevitável em se tratando de Moçambique, além de muito agradável para mim, embora essa não seja uma opinião compartilhada por todos. A parte disso, foram inúmeras as equivocações, a começar pelos corpos. Afinal, pesquisamos com os corpos. Ainda que meus olhos não sejam azuis, nem meu cabelo seja louro, meu corpo é branco. Sou homem e hoje estou celebrando a meia-idade. Em campo, sou muitas coisas, mas, via de regra, sou chamado de mulungo quando estou em Maputo e de mucunha quando estou no norte. Sou boss ou patrão por toda parte, embora nunca tenha ouvido branco como vocativo. Sou tio para os jovens e papá para os miúdos, e por aí vai. Isso, de certo, demarcou fronteiras e implicou inúmeras barreiras, mas também me facultou acesso e possibilitou ações que de outro modo não o seriam. Os corpos dos e das pesquisadoras que se envolveram nesse projeto são outros e dos mais diversos. Helena e Jaqueline vão falar a respeito das respectivas experiências. Raça, gênero, idade marcam decisivamente nossos experimentos no campo. As pesquisas também, pois a obrigação envolvida no experimento coletivo do corredor de Nacala era também essa. Todo mundo participa de alguma maneira numa pesquisa coletiva sobre o corredor de Nacala, enquanto cada um ou cada uma desenvolve, oh meu Deus, por sua vez, uma pesquisa própria, que teria que obedecer apenas a 2 constrangimentos: ter caráter etnográfico e ser no ou passar pelo norte de Moçambique. Isso explicita 2 outros desafios. Como compor o coletivo de pesquisadores? Como garantir um mínimo de consistência para o desenvolvimento da pesquisa, atendendo ou estando atento, quer às demandas, aos interesses e às disponibilidades dos pesquisadores, quer às exigências e peculiaridades de campo. Além desse, e simultaneamente a ele, quem conta como autor de tudo isso e de cada parte disso? Quem leva os créditos nos casos de sucesso? E quem é acionado como responsável em caso de encrenca? Adianto a vocês que não temos resposta precisa para nada disso. Por isso, seguimos experimentando muitos outros. Seguimos muitos outros experimentando. Se deu ou vai dar certo, cabe a outros dizer.
A REACT tem sido muito acolhedora com esse experimento, pelo que agradeço de coração aos membros da rede. Em particular, a Fabiola, na REACT de Porto Alegre, a Estélia e a Joana, na última de São Paulo, e mais uma vez a Letícia aqui em Santa Catarina, por terem dado espaço, diferentes espaços nesses 3 eventos, para que a gente aqui se apresentasse. Quando fiz a apresentação em Poa, há 4 anos, havia acabado de voltar do campo com a primeira leva de estudantes pesquisadores. Em São Paulo, lançamos a exposição fotográfica Corredor de Nacala. Peço desculpas às pessoas aqui presentes que estiveram nesses 2 eventos pelo que há de repetitivo em minha fala atual. Creio, entretanto, que há algo de novo suficiente sendo apresentado aqui neste momento para me permitir achar que não estou abusando da paciência de vocês. Acabou o primeiro? O primeiro? Acabou o primeiro. Beleza. Agora tem mais 15 minutos. Por favor. O material que vocês estão vendo é uma exposição virtual do Corredor de Nacala. Essa exposição física foi montada em São Paulo, depois circulou por vários lugares, a gente mostrou lá no início. Ela está atualmente em Maputo, esperando ser levada para o norte de Moçambique, onde deverá ficar em definitivo. Tá? A experiência virtual dessa apresentação supõe um texto que não é exatamente esse, é um texto que dialoga mais diretamente com o que está posto ali nas imagens. Esse texto está público. Uma outra apresentação que eu fiz era no mesmo estilo, mas ao invés de falar da pesquisa, né, do fazer da pesquisa, a menção foi maior ao que estava posto ali. Se quiserem, depois indico aonde ela está publicada. Tá? As fotos, alguns esclarecimentos iniciais. Nós não usamos drones, não há fotos tiradas por drones, apesar de algumas parecerem fotos aéreas. Estávamos com os pés fincados no chão para tirar todas essas fotos. A gente está tendo um trabalho de devolução que já começou e ainda não acabou, né? Parte dessa devolução parte por levar a exposição até lá. Nós encontramos com várias das pessoas fotografadas e um trabalho muito interessante tem sido feito exatamente nesse sentido, no momento do encontro com essas pessoas para a devolução dessas fotos. A pesquisa da CAPES, financiada pela CAPES, se encerrou, não temos mais financiamento e, pelo jeito, isso vai ficar assim durante um bom tempo, mas eu devo ir a Moçambique por minha conta este ano, exatamente para cumprir esses compromissos, levar a exposição do sul para o norte. Uma das coisas que eu aprendi em Moçambique é que se o boss não está lá, as coisas não acontecem, então, assim, eu tenho que levar. Helder sabe disso, né, Helder? Para fazer essa montagem, porque ela deve ficar em definitivo no Museu de Etnologia de Moçambique, que é sediado na cidade de Nampula. A ideia é que essa exposição, a parte física da exposição, né, as fotos propriamente ditas, fiquem depositadas de lá. A Olhos Passageiros foi feita na viagem do comboio, o comboio Nampula-Nacala, da devolução dessas fotos que eu estou tratando agora, né, de contato com essas pessoas. Não é simples o contato, a gente tem o telefone de boa parte desse pessoal, tem autorização de boa parte desse pessoal, mas eles moram em lugares muito diferentes e mandar pelo correio não é exatamente uma alternativa viável. A coisa mais consistente é dar um jeito de encontrar essas pessoas e é isso que a gente está tentando fazer. E fazer desses reencontros oportunidades de reflexão. Um outro ponto que eu queria falar. Deixa eu ver. Bom, e a outra coisa que vocês devem estar vendo aí agora foi uma série de entrevistas, conversas, né? Conversações que nós tivemos desde 2015 até 2018. Há entrevistas de 20 minutos de duração, há entrevistas de 2 horas e pouco de duração, há entrevistas feitas apenas por uma pessoa, um entrevistador, né?
com um entrevistado. Há pesquisas em que éramos 5 pessoas entrevistando, um entrevistado. Em outros casos, o contrário, éramos poucos entrevistando um grupo. As situações as mais variadas, os lugares os mais variados. Boa parte dessas conversas feitas em português, um português de Moçambique, que não é exatamente esse que eu falo. Isso foi uma experiência assim, muito real. A minha primeira ida em campo, eu falava do jeito que eu estou falando com vocês, porque eu tinha muita vergonha de não falar desse jeito. Eu falo português, é assim que eu falo português. O que acontecia é que os moçambicanos, via de regra, falavam: não percebi, não percebi, não percebi, e eu não conseguia me fazer expressar. Na segunda, eu comecei a falar, digamos assim, em moçambicanês, no outro ritmo, que aí a coisa começou a funcionar de outra maneira. Isso vocês notam nas entrevistas, cujo áudio vocês não estão escutando, vocês estão vendo só a imagem. Nós estamos botando tudo isso no YouTube, tá? Isso já está postado no YouTube. Nós estamos acabando um site sobre o projeto para dar acesso a todas essas coisas. Não preciso dizer que o site já devia estar pronto, como milhões de coisas na vida da gente que já deviam estar prontas e que ainda não estão. Mas esse é o objetivo mais imediato. A gente está finalizando a revisão dessas entrevistas. São mais de 50 entrevistas, tá? Com assim, pessoas de todos os espectros, todos eles tendo alguma coisa em comum. É a relação com o corredor de Nacala. A maioria absoluta das pessoas entrevistadas são de Moçambique, com algumas exceções, né? Gente da Embrapa que atuou lá, o embaixador do Brasil, então embaixador também foi entrevistado. A ideia é que a gente produza um vídeo por aí. Esse vídeo já devia estar pronto, ainda não está, mas a gente está trabalhando neste sentido. Tá? Esse vídeo continua assim, bom, está quase acabando. Esse aí é o não está quase acabando, não está quase acabando. Eu vou passar a bola. O vídeo continua mostrando mais umas 10 pessoas, sempre na mesma vibe, tá? É o início das entrevistas que estão sendo colocadas no YouTube para disponibilizar para essa reflexão. Eu queria agradecer e eu paro por aqui, tá bom? Alô? Oi. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer muito pela oportunidade de participar desse seminário, junto com o Eduardo Vargas, que foi o coordenador da pesquisa que me levou pela primeira vez para Moçambique, e que também fez um trabalho muito importante, ainda faz, de fomento do intercâmbio acadêmico entre estudantes brasileiros e moçambicanos. E isso tem uma série de desdobramentos, consequências que eu acho que são louváveis, assim. Também pela possibilidade de conhecer melhor o trabalho da Jaqueline, que eu estou conhecendo recentemente, que entrou nessa pesquisa um tempo depois, e cujo tema de pesquisa converge muito com os meus próprios interesses. Então, é até possível que a gente crie outros encontros em campo ou em trabalhos futuros, e que a gente consiga explorar essas relações e essas diferenças entre as nossas pesquisas. Também queria agradecer aos coordenadores e coordenadoras do evento pelo convite e por conseguirem realizar um evento mais acessível para os estudantes de graduação e pós-graduação, que estão cada vez mais deixando de participar de eventos devido a impossibilidades financeiras, né? Então, também agradeço por isso. Eu não trouxe assim, exatamente um relato etnográfico, eu não vou falar só sobre a minha pesquisa. Eu pensei em pensar essa proposta do seminário, de pesquisa junto e separado, costurando um pouco com o conteúdo da minha pesquisa na graduação e no mestrado.
e com algumas questões sobre os 2 períodos de trabalho de campo quando eu tive no norte de Moçambique. Então, são algumas reflexões iniciais que também se relacionam com o que eu tenho lido ultimamente e com essas memórias das experiências de campo. Como o Eduardo falou, no final da graduação em Ciências Sociais, eu participei dessa primeira equipe do projeto da Vale em Moçambique, junto com o Patrick, que estava no doutorado, a Ana Luísa Jorge e o Raul Lansky, que estavam na graduação junto comigo. A gente ficou 4 meses e meio no norte e no sul de Moçambique, principalmente em Nampula, em 2015. E, na maior parte do tempo, a gente estava junto, sendo que o Eduardo também esteve presente no primeiro e no último mês. Depois, já no período do mestrado, eu voltei para Nampula em 2017, dessa vez assim, sozinha, entre aspas, ficando 3 meses para a pesquisa de mestrado, que era uma continuação da pesquisa da graduação. Durante essa pesquisa coletiva sobre a Vale, o Eduardo incentivou cada um a escolher um tema de interesse pessoal para começar a desenvolver uma pesquisa individual, paralelamente àquela que a gente estava fazendo em conjunto. E aí, conversando com ele sobre os meus interesses, que na época, grosso modo, se ligavam a mulheres, gênero, técnicas corporais, cultura material, a gente chegou às capulanas como objeto de estudo para a minha monografia. Bom, a capulana é o nome moçambicano dos famosos tecidos africanos que a gente está vestindo, que são tecidos estampados de dimensões fixas, que são enrolados às cinturas das mulheres, sendo a principal vestimenta feminina da região. Em várias fotos vocês viram capulanas sendo usadas aí. Mas também são usados em inúmeras atividades cotidianas domésticas e também são muito importantes em momentos rituais. Na monografia, eu trabalhei com as dimensões materiais e afetivas das capulanas enquanto objetos que amarram ou vinculam corpos e pessoas. Eu etnografei alguns dias festivos, como o Dia da Mulher Moçambicana, que é o 7 de abril, que é um dia bem importante em Nampula, quando as mulheres se juntam em grupos de parentes, amigas, vizinhas ou colegas de trabalho para brincar o 7 de abril entre elas e com a mesma capulana, ou seja, com a mesma estampa, né? Elas costumam ir comprar e escolher juntas as capulanas. Então, elas compram uma peça, que é o equivalente a 6 capulanas, depois levam para casa para cortar e dividir entre elas e usar em algum dia especial, alguma festa, ou algum rito. Ou até mesmo quando as mulheres se juntam para fazer stick, que é tipo uma caixinha comunitária entre mulheres que elas usam para comprar uma coisa maior e depois revender. Então, muitas vezes elas compram várias capulanas para revender antes dos dias de festa, ou só mesmo para ter tipo uma caixinha comunitária mesmo para elas comprarem o que elas estão precisando. E no dia de entrega do dinheiro também é uma festa, também elas usam a mesma capulana, enfim. Eu também abordei como o bebê é amarrado às costas da mãe e como o compósito corpo-capulana cria uma materialidade, uma performance corporal feminina que é específica nesses contextos. Enquanto presente por excelência nessa região, isso a gente percebeu também até antes de ir para lá, né, que foi a gente levou vários tecidos para oferecer como presente, né, hóspedes, anfitriões também se oferecem capulanas. Mas ela está, sobretudo, conectada aos vínculos amorosos, pois, antigamente, mas muitas vezes isso ainda é muito presente, né, era esperado que os homens oferecessem capulanas a suas mulheres. E são também heranças familiares transmitidas entre as mulheres da mesma família. Então, eu estava vendo todos esses vínculos. Assim. No mestrado, eu já fiz um movimento contrário e comecei a me perguntar se as capulanas também não poderiam operar como objetos que separam pessoas, corpos e domínios da vida social. Nesse sentido, eu trouxe à discussão momentos rituais importantes, como os ritos de iniciação femininos, também chamados de batuques, e os ritos funerários islâmicos. A capulana não só envolve os corpos que estão em momentos sensíveis, como o nascimento, a iniciação à idade adulta e a morte, né? Como também opera a separação dos espaços rituais, criando locais de intimidade. A gente vai ver algumas fotos, acho que tanto na apresentação da Jaqueline como na minha.
Nesse sentido, como me contou Mamá Mariama, uma amiga, a capulana guarda muito segredo. E a forma como os segredos são guardados também está intimamente relacionado com o falar das capulanas, como me ensinou Felisberto. Os códigos das formas de amarrar os tecidos permitem que homens e mulheres evitem verbalizar aquilo que deve permanecer como não dito, como segredo. Assim, tratei das conexões das capulanas com a esfera do invisível e do indizível nesses locais, relacionando como elas podem, ao mesmo tempo, falar e guardar segredo, que é o título da minha dissertação. Bom, então, num certo sentido, eu acho que a própria pesquisa assim, tem uma relação com esse tema do seminário, de juntos e separados, com as capulanas. Mas, enfim, a proposta aqui é pensar mais no processo de realização da pesquisa, né? E tentar fazer emergir as amarrações que fazem a pesquisa acontecer, mas que muitas vezes ficam eclipsadas na hora da escrita, nas etnografias, né? Seguindo essa proposição e pensando num primeiro momento que juntos e separados se refere à pesquisa de campo coletiva ou individual, eu vou pontuar algumas coisas. O trabalho em equipe, num coletivo, nunca é um trabalho estabilizado com as mesmas relações de intensidade entre as pessoas. Há momentos em que se formam duplas, trios, há momentos de maior aproximação e momentos de maior afastamento dentro desse coletivo, né? A intimidade que eu já tinha com o Raul, um dos integrantes da equipe, fez com que no início do campo fôssemos entendidos, em Nampula, nos bairros, sobretudo, como um casal, o que em certas situações não desmentíamos por conveniência, para evitar situações de assédio masculino, por exemplo, ou de estranhamento, de homofobia, enfim, uma série de situações. Em outras ocasiões, como nas reuniões e associações de mulheres, eu e a Ana nos juntávamos para registrar e participar. Em casa, as conversas com o Patrick, no fim do dia, me ajudavam a pensar como relatar experiências e me iniciavam numa forma de pensar a própria antropologia, que eu estava na graduação, ele estava no doutorado e a gente conversava muito, assim. Todos os registros, inclusive o registro escrito, diário, que a gente fazia, que se fundia num gênero híbrido entre relatório de atividade e diário de campo, contavam com essa presença à distância do Eduardo, que seria sempre o primeiro leitor e espectador de tudo que a gente produzia. Nas entrevistas, juntávamos os 4 ou 5, dependendo do momento da pesquisa, para formar uma equipe que pudesse dividir bem as funções de gravação de áudio, de vídeo e de fazer as perguntas. Mas, assim, no geral, todas as vezes que a gente estava juntos, ou seja, formando essa equipe de brasileiros, esse coletivo pesquisadores, né? E que é claro que tem suas diferenças internas, mas éramos todos estrangeiros, né? E, sobretudo, todos percebidos como brancos, como mucunhas ali. Então, chamávamos a atenção demais. A gente virava um evento quando a gente ia no bairro, no mercado, com crianças seguindo, com algumas pessoas desconfiadas, algumas curiosas. Mas a impressão que eu tenho é que aquela presença alterava demais o ambiente. Ainda mais no início, logo que a gente chegou ali. Aí a impressão que dava era que quanto mais elementos estivessem juntos nesse coletivo, que podemos chamar de pesquisadores, mais esse núcleo de pessoas ficava separado das pessoas com quem queríamos interagir. E mais difícil criar relações de maior intensidade com elas. Então, para mim, criar uma rotina própria com um grupo de mulheres que eram parentes, vizinhas e amigas e viviam próximas à linha férrea que a gente estava estudando, foi essencial para conseguir criar outros tipos de relações em que eu e elas ficávamos mais à vontade e que me possibilitou desenvolver o estudo sobre a capulana depois. Quando eu voltei para Nampula em 2017, por um lado, já tinha uma rede de contatos que fazia com que a minha chegada e estadia ali fosse mais segura e tranquila. Em Maputo, eu fiquei hospedado na casa da Ana Esperança, que é uma amiga moçambicana que fez o mestrado em antropologia na UFMG e foi orientada pelo Eduardo. Em Nampula, eu fiquei hospedado na casa da irmã mais velha da Ana Esperança, a Lucília, e na ilha de Moçambique, na casa da irmã da primeira esposa do marido da Lucília, que é uma relação complicada, mas é uma relação de família, de qualquer forma.
É claro que isso não alterava o fato de eu ser branca e estrangeira ali. Mas estar posicionada como convidada e amiga de uma família local facilitava uma série de relações que se estabeleciam com alguma confiança e, por outro lado, tornava impossível outras relações, por exemplo, com os desafetos das minhas anfitriãs. Então, qualquer posição em campo implica um olhar situado e, portanto, limitado, mas é preciso partir de algum lugar. E se, por um lado, eu voltei a Moçambique sozinha, entre aspas, da segunda vez, porque eu não estava integrando uma equipe, não tem nada de sozinho nisso, né? Eu estava o tempo todo junto a outras pessoas, algumas redes familiares, a relações de amizade. O meu segundo campo, em alguma medida o primeiro também, em Nampula, se constituiu por uma série de visitas às casas de amigos e amigas, que, por sua vez, me levavam a outras casas. A rede vai aumentando e, ao mesmo tempo, eu não podia deixar de visitar cada lugar com alguma frequência. Então, da mesma maneira, as relações vão sendo construídas com maior ou menor intensidade dentro das possibilidades de tempo e energia que a gente tem. E, na verdade, para ficar sozinha, era necessário criar esse momento e criar alguns afastamentos. E aqui eu não estou querendo dizer que é necessário se distanciar para fazer análises antropológicas, para produzir conhecimento. Eu estou falando de uma coisa mais básica mesmo, que é simplesmente conseguir digerir as experiências e um cansaço que gera essa alta intensidade de relações, né, o dia inteiro. Por isso, eu não acho que seja exatamente possível equacionar juntos e separados com uma comparação entre pesquisa individual e coletiva, que é o que eu estava fazendo no primeiro momento, sem se perguntar junto a quem, separado de quem e em que situação. Mas, de certa forma, acredito que essa reflexão vale para ambas as maneiras de fazer pesquisa. Ou seja, ao me juntar a essas pessoas, de quem eu estou me separando? Eu acredito que nesses trabalhos de campo, como o Eduardo falou sobre as fotos também, né, não há ponto de vista aéreo, cartográfico, de cima, assim. Mas, às vezes, eu tenho a impressão que, mesmo ao adotar um ponto de vista terrestre e pensar nos coletivos que estudamos, né, e na própria vida social, sei lá, como uma rede, parece que seria possível entrar nessa rede a partir de qualquer ponto e depois só ir seguindo, sendo levado pelas agências, pelas intencionalidades de outras pessoas e que estão fora do nosso controle. Como se tudo estivesse sempre conectado e cortar a rede fosse um procedimento a ser feito conscientemente pela pesquisadora ou pelo pesquisador, devido a restrições e exigências de uma pesquisa ou uma etnografia. Mas há cortes que nos antecedem e há cortes que são feitos junto conosco pelas pessoas com quem nos amarramos. Como falar qual a nossa perspectiva, nosso ponto de vista, enquanto indivíduo que está pesquisando, quando tudo que aprendemos se faz junto a uma série de outras pessoas? Do mesmo modo, quando falamos em, sei lá, perspectiva feminista em uma pesquisa, ou perspectiva racial, né, pesquisadores negros e negras, esses pontos de vista estão atravessados por experiências coletivas, reflexões e gritos que não concernem apenas aquela pessoa que está ali. Cabe se perguntar quais heranças levamos adiante e quais caminhos de antigamente, como se diz em Nampula, estamos seguindo. O privilégio da perspectiva parcial, que a dona Haraway fala, não concerne só o meu corpo enquanto pesquisadora e a minha perspectiva enquanto uma mulher branca, jovem, acadêmica, brasileira, sem filhos, etc, etc. Há atravessamentos que perpassam as conexões que estabelecemos ali e que também, por sua vez, estão atrelados ao que somos, como pensamos, como somos percebidos, etc. Enfim, acho que uma questão metodológica assim, que pode ser interessante ser pensada para qualquer etnografia é em que medida nossa perspectiva vai sendo atravessada e compondo com as perspectivas daquelas pessoas com quem nos vinculamos, nos amarramos, antes e durante o trabalho de campo. E isso vale tanto para as pesquisas coletivas quanto para as pesquisas individuais. Eu tenho a impressão que, muitas vezes, essas relações só ficam mais explícitas nos agradecimentos, né? E que trazer isso para a narrativa etnográfica cria novas questões.
Eu lembro quando o Raul, a Ana e eu escrevemos, quando a gente ainda estava na graduação, né, escrevemos um texto sobre o muro de vedação da linha férrea que estudamos em Nampula, e queríamos inserir aspectos mais sensíveis, assim, fenomenológicos da nossa experiência de subir o muro através dos buracos, degraus que os moradores faziam. Não sei se teve alguma foto aí do muro. E aí era difícil não pensar uma narração que não fosse baseada em uma experiência individual de um corpo separado pulando aquele muro, assim. Será que é possível, no momento da escrita, manter essa ideia de estar junto, vivendo as experiências em conjunto e atravessado por experiências coletivas? Ou será que o próprio processo de escrita exige, por sua vez, que várias separações sejam operadas, né? Inclusive o tal de sair do campo, assim, para que a gente estabilize um eu que consegue escrever, que consegue narrar, analisar? Ou, por outro lado, será possível explorar essas diferenças estabilizadas entre visão de dentro, visão de fora, uma visão masculina, feminina, uma visão negra, branca, para estabelecer conexões justamente no momento da escrita? Foi uma tentativa que eu experimentei com um amigo e parceiro moçambicano de Nampula, que atualmente estuda no Rio, o Ayuba, Ali Ayuba, quando a gente descobriu que a gente tinha uma série de interesses em comum sobre materialidades. E foi um exercício muito interessante de trabalho em conjunto também. No caso da pesquisa de campo coletiva no norte de Moçambique, em relação à nossa equipe, a primeira, né, me parece que houve, depois de um tempo, uma diminuição da intensidade de relação enquanto coletivo, cada um seguindo necessidades e desejos, interesses, né, assim. Talvez essa separação fosse necessária até para poder lidar com o material que cada um produziu ou que produzimos em conjunto. As intensidades das relações continuam variando e os desdobramentos de todas essas experiências ainda estão em aberto. Mas gosto de pensar, como se diz em Moçambique, ao despedir de alguém que você gosta, estamos juntos. Oi. Oi. Eu vou só mostrar algumas fotos das capulanas, então. Eu acabei optando por não trazer fotos, além das nossas, não trazer fotos do making of, assim, da pesquisa, porque, não sei, eu achei que poderia causar alguns constrangimentos. Eu achei que seria melhor pensar isso coletivamente também, do que eu trazer as minhas fotos dos outros fotografando, sei lá. Aí eu trouxe só fotos de capulanas mesmo. Aqui é para mostrar momentos de compra e venda. Isso é uma barraca de capulana em Nampula, no mercado da cavalaria. E, enfim, muitas vezes as mulheres vão junto com amigas e tal para escolher as capulanas. Aqui é no dia 7 de abril, em Nampula. Antes da celebração mesmo. Então, as mulheres, muitas vezes colegas de trabalho, ou às vezes, enfim, amigas se juntam, ou parentes e tudo, e elas vão ficar com a mesma capulana, formando uma equipa, né, como se diz. Aqui também é no 7 de abril. Essas são minhas amigas do bairro, do Murapanil, que viviam perto da linha férrea que a gente fez a pesquisa grande, assim. A Daniela com a filha Hilda, a Esmeralda e a Josina, que em 2017 eu já não consegui encontrar porque ela tinha se mudado. Que era para mostrar também essa amarração do bebê, né? Essa é uma capulana que eu dei para Daniela e dá para ver que é uma chita, né? Que na verdade não é o melhor tecido para isso, que ele é um pouco menos resistente que a capulana. Essa é a Yara, no colo assim da Daniela, né? E a Leontina está grávida, então a capulana tem que cobrir a barriga também. E isso é um dos pontos de também como a capulana opera separações, né? Assim, que momentos que ela tem que cobrir o corpo e como, assim. Aqui
também já pensando nessas separações, num rito de iniciação na ilha de Moçambique, nesse momento que as capulanas, junto com outros materiais também, mas as capulanas ainda são importantes para isso, criam o espaço ritual mesmo, assim, para guardar o segredo, né? Também nesse mesmo rito de iniciação. Essa é uma vizinha da minha anfitriã lá na ilha de Moçambique, da Sania, que ela estava fazendo uma demonstração de como seria um rito de iniciação para mim explicar. Então, ela se fingiu de noiva, assim. E aí ela está usando Alô? Oi. Que é o quimão, que é específico do litoral de Moçambique, do litoral norte de Moçambique. Né? Oi. Pode passar. E aqui para mostrar num momento do nascimento mesmo. Esse era o sobrinho da Sania, estava recém-nascido, assim, a irmã dela estava ficando lá em casa, no momento logo antes do parto. E é isso, a capulana é importante assim, ela envolve desde o bebê, né, e continua sendo muito presente na vida das pessoas, e também no momento da morte ela vai ser enrolada ao corpo, assim. Então, era um pouco para mostrar essa coisa das amarrações e das separações com as capulanas. Obrigada. Então, boa noite a todos e todas. Te pedi para começar por aquele vídeo que eu te passei por último, Nicolane. Ele tem som. Try.
Então, tá funcionando? Beleza. Então, a minha pesquisa, eu considero que é uma pesquisa sobre trânsitos e relações entre sons, danças e objetos, né? Eu trabalho especificamente com 2 danças do norte de Moçambique. Na verdade, não 2 danças, 2 contextos musicais coreográficos, que seriam os ritos de iniciação femininos e as associações de dança. Esse vídeo é da Associação de Amigos e Naturais de Angoche, Nicolane, que fica no bairro da Mafalala, em Maputo. Aí o que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho hoje, eu não fiz um texto, são alguns tópicos a respeito da minha pesquisa de doutorado que está em andamento, que a princípio, né, tem esse, pode pôr para passar, esse título provisório de Ecoma, dançar e ser dançada. Pode passar, já foi o vídeo. Então, eu coloco como ênfase essa coisa do trânsito e das relações, porque eu não, indo em Moçambique pela primeira vez em 2017, como o Eduardo colocou, eu não coloco que eu estou fazendo um estudo da dança moçambicana ou das mulheres moçambicanas. Eu estou estudando algumas danças a partir das relações que foram traçadas pelo meu corpo e pelo corpo de uma mulher negra brasileira que também dança, porque eu tenho todo um histórico eu não me considero uma artista, mas uma brincante de dança, desde 2015, que eu tenho relações com grupos de cultura popular, tanto em Minas quanto em Pernambuco, né? Então, o termo Ecoma, ele aparece aqui, de início, para poder chamar a atenção de uma diferenciação conceitual que tem a primeira abordagem, vamos dizer assim, porque Ecoma é um termo em Emáqua, que é usado para falar do tambor, da festa e da dança. Então, ele é um termo plurissemântico, né? Ele é traduzido, às vezes, como batuque. Então, você toca Ecoma, se vai ao Ecoma e se dança Ecoma. Como você vai ao batuque, você toca um batuque e você dança um batuque. No entanto, o termo batuque, ele foi criado na época do colonialismo para designar toda a manifestação dos indígenas, que eram os locais que tinham instrumentos percussivos. Então, a marrabenta também é chamada de batuque em alguns textos, algumas manifestações do sul, danças Shona, danças da província de Gaza, que foram folclorizadas para os balés nacionais, elas foram todas consideradas de início como batuque. Então, é uma tradução, mas não é bem uma tradução, né? Ganha um outro sentido, né? E aí, como eu falei, são esses 2 contextos musicais coreográficos, os ritos de iniciação e as associações de dança. O que eu chamo de associação de dança são associações comunitárias em que as mulheres se reúnem entre várias outras atividades para poder dançar. No caso da ilha de Moçambique, que é uma ilha pequena, né? A ilha tem 3 quilômetros, a população, o último censo, tinha 13 mil pessoas e tem 98 associações. E essas mulheres se reúnem todos os dias à tarde para poder dançar e cantar. Então, é um fenômeno também demograficamente muito expressivo, né? No caso dos ritos de iniciação, a dança adquire também um papel performático, porque as mulheres elas dançam, mas elas também são dançadas. Porque os ritos de iniciação, resumindo bastante, são uma sequência de eventos didáticos que ensinam a menina a se tornar uma mulher grande. E esses ensinamentos, que são chamados de icano, ecano no singular, icano no plural, eles são dançados e teatralizados. E a dança, ela tem a característica que vocês viram ali no vídeo. Você dança, você canta e você gestualiza, né? O que a gente separa aqui no Ocidente é tudo visto como algo em conjunto, né? Passar, por favor. Então, eu parto desse lugar de mulher negra pesquisadora. Isso perpassa toda a minha observação, porque
pensando em todo esse processo de construção e de percepção racial, o momento em que eu fui para Moçambique era um momento em que isso estava muito latente para mim aqui no Brasil. Então, eu vivi lá durante um período de construção em que eu estava me entendendo, nas palavras aqui que eu coloquei de Patrícia Hill Collins, como uma forasteira de dentro, que é a forma como se traduz o outside within, né? Porque essa autora, assim como outras autoras da teoria da interseccionalidade, falam do duplo lugar de exclusão da mulher negra, que a princípio ela está fora das reivindicações ou do olhar masculino, mas também fora das reivindicações raciais, né? Ela é num lugar de dupla exclusão. E essa autora ela fala desse lugar como um lugar de potência, na verdade. Porque a mulher negra, enquanto pesquisadora, ela tem a capacidade de desestabilizar ambas as vertentes, né? Tanto através da crítica feminista, quanto através da crítica racial. E isso, para mim, foi muito latente nesse campo, porque quando eu coloco aí para o segundo, juntos de quem e separados de quem, pensando no tema da mesa, porque eu já fui para campo sozinha, né? Eu fui a última pesquisadora que foi por esse projeto do Corredor de Nacala, e estando em campo sozinha, por vezes eu procurei contato de outros pesquisadores brasileiros, ou de outras pessoas brasileiros, homens e mulheres que eu não conhecia, mas sabia que frequentavam um bar, um café, ou buscava alguma rede de contato, e ali eu percebia a interseccionalidade da mulher negra estando fora, né, estando ali lidando com perspectivas racistas de brasileiros que estavam lá a trabalho, enfim. Então, essa questão de junto, né, estar juntos de brasileiros, significa se identificar, né, quem estar próximo de quem. E, no caso, eu, sendo uma mulher negra aqui, estando com outras mulheres negras moçambicanas, quais as diferenças e quais semelhanças seriam agenciadas? Né, porque eu tive diversas situações em que, estando de capulanas de lenço com a tatuagem coberta, eu passava por moçambicana. Mas uma moçambicana mulata, uma moçambicana clara, né, que teve essa questão da classificação racial, que também foi bem marcante, por estar em África e me ver num lugar de privilégio, por ser a mais clara, ou ser talvez mais cortada em relações afetivas, que é diametralmente oposto do que acontece aqui, né? E aí eu cito aqui, que foi uma parte que está na minha tese que eu já escrevi, que foi da qualificação, que é esse olhar de brasileira, que foi uma situação em que eu fui num evento funerário, e eu estava com uma amiga, que foi a Ana Esperança, né, mobilizando aqui a mesma rede, que já tinha mobilizado pelos pesquisadores que foram antes de mim. Ela me levou num velório, e aí eu fiz todos os treinamentos corporais que ela me falou, tipo, vai de capulana, fica em silêncio, chega, cumprimenta todo mundo, e eu repeti o que ela ia me dizendo, e em um momento, uma das tias da menina que havia falecido olha para a Ana e pergunta assim, e essa aí é quem? Ela falou assim, uma amiga brasileira, ela parece moçambicana, né? Aí a tia falou assim, não, porque o olho dela é assim. E aí esse olhar assim, isso me foi dito logo no início do campo, e eu comecei muito a prestar atenção nessa coisa do olhar, né? O que é esse olhar? É o meu olhar para o outro? A gente fala tanto do olhar etnográfico, fala tanto de ponto de vista. O que é você ser reconhecido e colocado num determinado lugar pelo seu olhar, né? Deixa eu passar. Aí, quando eu falo da coisa da relação, que eu acabo que eu também me exponho, né, nesse trabalho, que foram as negociações feitas para estar nos lugares onde eu estava. Esse é o ensaio da Nicolane, que foi um dos grupos que eu fiquei mais próximo. E dançar junto foi uma das principais negociações. Mas o dançar junto, não visto de uma forma, tipo, ela dança, então foi fácil fazer campo com grupos de dança. De forma alguma, porque dançar é cantar, e cantar em Emáqua. Então, eu me sentia, nos primeiros momentos, muito travada para poder dançar, porque eu não conseguia cantar ao mesmo tempo. E muito uma questão que a Helena colocou, né? De quando você está ali, você mobiliza todo o evento
para em torno de vocês. Se vocês olharem na foto, todas elas estão olhando para mim. E eu estou olhando para os meus próprios pés, né? E essa moça do lado, que ela estava com 2 capulanas, ela tirou uma para que eu pudesse dançar, porque eu não estava de capulana. Eu também sou a única que estou com o sapato fechado ali no... Não, mas tinha uma outra moça sem lenço. Né? Então, essa questão das negociações, né, das percepções corporais, elas passaram muito por outros sentidos que não a linguagem falada. Né, como havia, em muitos casos, a limitação do idioma. Né? Eu estava pesquisando junto a mulheres mais velhas, então poucas delas falavam português. Então, várias coisas eu não conseguia me comunicar. Então, nem de longe eu posso dizer que eu sei a visão das mulheres sobre tal e tal assunto. Eu sei o que o meu corpo e as minhas negociações me permitiram perceber dentro de um determinado contexto. Né? No caso das materialidades também, né, falando sobre fazer campo, quais foram as condições materiais que eu precisei mobilizar, ou que foram interessantes de serem mobilizadas para conseguir fazer um campo. Né? Acho que todo mundo sabe aqui que tem aquele momento que às vezes o campo não rende. E eu estava, essa primeira fase, eu passei por 6 cidades. Eu comecei na cidade de Maputo, a capital do país, depois eu fui para a província de Nampula, e lá eu tive em Nacala Velha, Nacala Porto, na própria cidade de Nampula, na ilha de Moçambique e em Angoche. Então, eu não tinha contato em todas essas cidades. E, às vezes, o que eu fazia para poder conhecer as pessoas era procurar um costureiro, era sair junto com alguma mulher para comprar uma capulana, era ir para o salão de beleza trançar cabelo, comprar cabelo, ir para as feiras de calamidade. Calamidades são as roupas que geralmente chegam em África doadas e fazem grandes feiras e vendem essas roupas num custo muito baixo. Então, houve muito essa questão da materialidade usada, né, para poder financiar esses contatos. Um ponto com relação às materialidades que é importante de ser mobilizado é o financiamento, né, que a gente, às vezes, não fala disso nos nossos processos de pesquisa, mas ele é imprescindível para a pesquisa acontecer. Então, eu tive em Moçambique com financiamento da ULP, da CAPES, né, convênio ao ULP, que me possibilitou viajar por várias cidades, e o meu programa de pós-graduação, por exemplo, não tem financiamento para que eu possa fazer um segundo campo. Né? Então, isso é algo que, se você pensar também, quem são as pessoas que podem fazer pesquisa no exterior? Quais são os programas? Né? Quando você vê poucas pessoas negras, poucas pessoas de classes populares, poucos cotistas fazendo pesquisas no exterior, isso não é por falta de interesse. É porque você também tem essas condições materiais que são limitadoras. Né? A essa questão dos lugares de privilégio, eu comentei de início, né, que também era uma questão material que foi muito marcante, você se perceber estando no ambiente acadêmico e não sendo a única negra, não sendo a única com doutorado, não ser a mais escura do espaço, é algo que foi muito marcante para as relações que foram tecidas para o desenvolvimento do trabalho. Assim como perceber o cruzamento dessas outras categorias, né? Mulata, estrangeira, brasileira, que elas não são vistas de forma alguma em separado e tampouco de forma essencialista, né? Mas a gente perceber como que essas categorias elas se deslocaram na diáspora, que isso é uma questão quando a gente pensa nos estudos sobre culturas afro-brasileiras, né? Que muitas vezes ocorre uma projeção dessa África como uma África ancestral, uma África mítica, que seria a origem de tudo que a gente vivencia enquanto negro na diáspora, mas as questões lá se desenvolveram de formas diferentes. Então, além de não projetar as nossas categorias raciais para outro contexto, também perceber como que essas duas coisas elas se chocam e se encontram quando se é um pesquisador negro, né? Pode passar. Um pouco sobre retornos e devoluções.
Essa é uma foto do grupo de tufo, que é uma das danças que eu pesquiso, que é conhecido como o tufo mais antigo de Moçambique. Quem está aí em primeiro plano é a Djanina, que na verdade se chama Sanducia Momade. Na verdade, não é nem na verdade, né? Que várias mulheres elas têm um nome ocidental e um nome em árabe. Então, ela se chama Sanducia, mas é conhecida popularmente na ilha como Djanina, ou só Janina. Essa foto, ela ficava bem na sede, né, na parede da sede do grupo Estrela Vermelha, que fica na cidade de Macuti, na ilha de Moçambique, né, fazendo um parênteses. A ilha de Moçambique ela é dividida entre a cidade de Macuti e a cidade de Pedregal. A cidade de Pedregal ela foi construída para a circulação dos portugueses, ela tem ruas largas, paredes grossas, e a cidade de Macuti ela fica abaixo do nível do mar, porque as pedras foram retiradas de lá, para poder fazer essa outra parte da cidade. E ela é densamente povoada, ao contrário do quase deserto, né, que é você andar pela cidade de Pedregal. Então, você caminhando ali pelas ruas da cidade de Macuti, você tem a sede do Estrela Vermelha, um dos poucos grupos que tem sede. E essa foto na parede me chama atenção para os retornos. A gente está falando, né, todos nós falamos aqui de retorno, que a gente, né, não vamos lá só tirar dos pesquisadores e fazer as nossas teses, mas o que retornar? A quem interessa retornar e o quê? Será que só imprimir a nossa tese, voltar e levar na casa da pessoa é o retorno que se espera? Quando a gente fala de grupo de dança ou dançarinas, a Namauína é dançarina em Emáqua. O que o dançarino quer? Dançar. Então, às vezes, eu me via em algumas situações falando, olha, eu posso devolver as fotos, devolver os vídeos, e os grupos não tinham nenhum interesse nisso. Eles queriam dançar, que seja dançar para que eu filmasse durante um ensaio, como foi esse ensaio da Nicolane, que seja fazer as mediações para levar o grupo em algum outro lugar, ou o que seria o objetivo principal de todos os grupos, que é o Riptilocussa, que é sair da ilha, vir dançar no Brasil. E isso do dançar fora me chama atenção para esse último tópico, que é o lugar do dinheiro. Né? Porque a dança ela é paga. Você precisa pagar um bailarino. Né? Você vai num espetáculo de dança, você paga quem dança para você. Mas quando você está fazendo pesquisa, é possível pagar a dança? Pagar a dança é comprar informações? E quando você dança, no caso eu dancei com esse grupo Estrela Vermelha, eu recebi dinheiro. E fiquei extremamente desconfortável. O que eu faço com esse dinheiro? Estão me pagando, é para elas precisam mais que eu. Mas eu havia trabalhado, segundo a rainha de Janina, tanto quanto elas. Então, essa questão dos retornos e devoluções também, né, chama a atenção para que a gente pense isso sempre com categorias locais que, por vezes, subvertem, como quase sempre, o que a gente pensa antes de ir para campo. Né? E, no caso, também uma coisa que eu trabalho na dissertação, eu até conversei com a Helena bastante sobre isso, que é a coisa dos nomes próprios, que algumas pessoas têm como praxe, né, alguns programas de pós-graduação também, em outras áreas, de que você deve trocar todos os nomes por pseudônimo para poder preservar a identidade daquela pessoa. E eu contei isso para uma das primeiras senhoras que eu conversei, a Mamá Fátima, e ela me disse, eu quero meu nome no seu trabalho, senão vai parecer que essa história é uma história de ninguém. E ela não é de ninguém, ela é minha. Então, em todas as pessoas que eu entrevistei, tem o nome, quem é essa pessoa, e eu espero um dia conseguir voltar, né, em todos os grupos que eu fui, e tentar retornar, nem que seja mostrando que elas saíram da ilha e vieram para um congresso no Brasil. Né? A coisa dos mediadores de relações, né, que eu comentei a princípio, a dança, capulanas e cabelos. Tem uma colega que tem uma tese de mestrado a respeito disso, ela fala sobre cabelos, eu acho que isso se estende também às capulanas e à dança,
ao ser dançada como uma forma de cuidado mútuo, né? Um momento que as mulheres cuidam de si. Nessa foto, são bailarinas do Tufo da Mafalala, um grupo de imigrantes do norte que fica na capital do país, e elas estão pintando o rosto como Ciro para se apresentarem. E a pintura feita desenhada, né? E tem uma coisa que eu percebi nos grupos, mas eu não consegui perguntar, então não posso falar o porquê, é que elas não passam o Ciro em si mesmas antes de apresentar. Mesmo com o espelho, é sempre uma que passa na outra, os lenços também são elas que trocam, e, de certa forma, romper alguns bloqueios com relação ao corpo e ao toque foi algo que eu precisei fazer também para entrar dentro dessas relações mediadas. Deixar que as mulheres me tocassem, conversassem comigo, pegando, me vestindo, as senhoras, pela forma de sentar, né? As mulheres se sentam como se fosse um L, é muito comum, com as costas bastante retas e as pernas esticadas. E aí, quando eu sentava para conversar com a perna cruzada ou de perninha de índio, elas pegavam na minha perna e esticavam e puxavam a saia. De início, eu ficava assim, tipo, né, o corpo é meu. Mas não é esse tipo de relação que está em jogo, né? Você acostumar a entender todos esses toques como uma forma de cuidado mútuo. Aí, por fim, algo também, né, relacionado ao que a gente traz e ao que a gente fala do campo, que são os segredos. O que não deve ser dito? Quando a gente está em situações em que não necessariamente o seu lugar de pesquisadora está sendo mobilizado, você está ali como amigos, ou num ambiente público, o que deve ser dito? Isso é algo que tem sido um grande desafio para mim ao escrever sobre os ritos de iniciação, porque os ritos são cerimônias secretas e, dependendo da forma com que eu lido com os ritos no meu texto, eu posso abrir brecha para contribuir para uma hipersexualização da mulher macua, que é muito forte em Moçambique, como as donas do amor, as mulheres que têm 1000 segredos sexuais. Então, isso é um dilema, né? Como lidar com o segredo. E nessa foto é um ritual, uma cerimônia de medicina tradicional chamada Madine, na ilha de Moçambique, que eu acompanhei a convite da Djanina. É uma cerimônia para os espíritos, era uma senhora que estava com espírito, durou 4 dias. E aí, na hora que elas foram fazer a parte final dos ritos, elas me pediram para que não descesse para a praia, que eu ficasse em cima, que era a parte que eu mais queria ver. Ela pediu para que eu ficasse fora. Então, esse foi um segredo que se manteve para mim. Na grande maioria das vezes, da grande maior parte do meu campo, a questão da medicina tradicional, ela se manteve como um segredo para mim, o que foi, durante um tempo, uma decepção, uma questão, porque eu sou de religião de matriz africana no Brasil. Então, eu ia com uma certa curiosidade pessoal, mas eu não acessei nada disso lá. Então, esse foi um segredo que se manteve para mim. Tá? Seria isso. Espero que a gente possa conversar melhor, né, sobre essas questões da pesquisa em andamento. Também não tomar muito tempo para a gente poder conversar. Tá? Obrigada. Bem, pessoas, é isso. A princípio que a gente tinha para apresentar, são 8 horas, a gente ainda tem um tempo, então, né? Pois é, a gente ainda tem um tempo, se quiserem reagir. Se não, tudo bem, a gente pode ir embora e vai logo tomar uma cerveja. Boa noite a todas, todos. Meu nome é Ana, sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da área de letras, e trabalho com literaturas de língua portuguesa, africanas, e quero agradecer a oportunidade de estar escutando esse belo trabalho, muito sensível e
no momento que a gente está vivendo, enfim, tudo acho que fica mais sensível ainda, e a possibilidade cada vez menor de, no momento, dar continuidade a esse tipo de troca, né, que o Brasil, historicamente, voltou as costas para várias coisas, e entre essas coisas para o diálogo com a África, né, vários povos e culturas. Mas o que eu queria assim, saber um pouquinho mais conheço algumas pessoas que lá na universidade são de Moçambique, estão estudando, né? E aqui, e na literatura também, que é uma visão distanciada, mas, enfim, é ficção, mas aparecem algumas questões que eu tenho curiosidade. Eu queria perguntar um pouco por que essa escolha pelo norte, porque a gente sabe que tem diferenças entre o norte e o sul de Moçambique, sobretudo entre várias questões, mas a questão das mulheres, da poligamia, por exemplo, de algumas práticas culturais, né? Queria ouvir um pouquinho, porque eu não entendi, não se foi dito, eu me passei assim, porque esse recorte ao norte. Outra questão que me parece que é um pouco complicada lá é o acesso a algumas áreas, assim, sei de pessoas que foram e acesso pelo próprio governo o estado de Moçambique, né? O quanto eles permitem que se vá a algumas regiões e quando tem a ver com mineração, com algumas questões que são também ligadas ao Brasil, por questões que são problemáticas, assim, né? Eu queria, como que se vocês puderem falar, como é que foi essa possibilidade de transitar por esses espaços, né? E também fiquei assim muito tocada por essa ideia, então, de junto e separado. Eu acho que isso é uma questão que é tão difícil, mas, ao mesmo tempo, é quase que irresolvível, e é assim mesmo. Eu acho que é hora a gente estar junto, a hora a gente estar separado, quando a gente faz essas tentativas de aproximação, né? E, então, é um pouco junto, é um pouco separado, mas eu acho que o recorte de vocês me pareceu muito respeitoso, assim, no sentido de falar que tem relações com as pessoas, assim, tem pesquisa, mas tem relações com as pessoas. E eu acho que também vocês estando lá, né, como mulheres, num país que tem várias questões que também, pelo relato que eu tive de algumas mulheres que estiveram lá, não são muito fáceis, né? Então, assim, criam, acho que isso, assim, do cuidado dessas relações nessas famílias estendidas, assim, que são tão importantes e tão raras. Então, não tem como, é uma pesquisa, né? Tu tá dentro da casa das pessoas, né? Tu tá junto também e também tá separado, né? Enfim, obrigada pela oportunidade de escutar vocês. Boa noite, também queria agradecer, muito bonitas as apresentações. Eu queria perguntar um pouco mais sobre essa questão do segredo que você falou pelo final. Eu trabalhei no relatório antropológico sócio-histórico de uma comunidade quilombola e a inserção em campo me permitia compartilhar cotidianos com essas pessoas, né? E os seus cotidianos, em alguma medida, também conseguia falar do meu cotidiano, né? E teve uma situação, e daí eu me senti aquela coisa, as fronteiras foram borradas, enfim, né? E teve uma situação, depois de um bom tempo no campo, que uma das interlocutoras me disse, olha, eu perguntei, referi alguma coisa, ela disse, olha, tem coisas que é melhor esquecer. Né? E aí é como se ela estivesse me dizendo, me parece, tipo assim, tinha algo que não poderia ser, talvez até esvaziado em escrita antropológica, né? Enfim. E eu queria te perguntar como que tu reagiu depois, se esse segredo foi, tu conseguiu voltar a compartilhar, como que foi para ti assim depois disso? Boa noite. Gostaria de agradecer à mesa pelos relatos, pela partilha de experiências. Eu me chamo Ângela, faço doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também tenho pesquisa em Moçambique, no norte de Moçambique, em relação a projetos agrícolas e situações conflitivas. Eu gostaria de saber assim, muitas coisas, mas a que eu vou centrar aqui é como se deu a relação de vocês, se é que se deu, principalmente no que toca a Vale, com os movimentos sociais moçambicanos. A minha pergunta, de forma bem simples, é em quando estamos juntos e quando estamos separados. Enfim,
Obrigada. Boa noite. Queria agradecer também. Eu me chamo Maíra. Eu tenho uma pergunta rápida e simples. Por que o termo missão de pesquisa? Não sei se tem a ver com a agência de fomento. Às vezes a gente precisa usar esses termos, mas no contexto Brasil, Moçambique, Vale, é um termo que eu acho complicado, né? Que pode ser problematizado, enfim. Acho que a gente fazer um bloco, depois mais um bloco. Tá. Cadê? Bom, boa noite. Eu sou Helder Amâncio, estudante aqui do PPGás em Antropologia Social. Gostei muito de ouvir a mesa, né, o Eduardo, a Jaqueline e a Helena, né, e curiosamente sou moçambicano que não conhece Nampula, né, ou não conhece boa parte da região norte. Né. Eu nasci no centro de Moçambique, na cidade da Beira, e cresci no sul de Moçambique, em Maputo e em Inhambane, sobretudo. Então, o que vocês trazem para mim também é novidade, né? Então, estou conhecendo aqui muita coisa através de vocês. E acho que é uma oportunidade bastante rica, né? Num contexto onde, às vezes, a gente se sente meio que solitário, digamos assim, né? No sentido do tipo de pesquisas que a gente faz, do contexto que a gente pesquisa, e vocês bem fizeram referência, né? Que embora haja esse movimento, é mais ou menos recente, né? Esse movimento de voltar-se para a África, de pesquisar, enfim, né? Então, eu também tenho muitas curiosidades, e uma delas, vou colocar a Jaqueline, que eu gostaria que você falasse, né, um pouco dos sons e dos objetos que né, você falou bastante da dança. E qual é o lugar dos sons e dos objetos? Como é que você trabalhou isso? E para o Eduardo, colocou a questão de gênero, né, de idade. E como é que você vê que marcou isso do ponto de vista da pesquisa? Quais foram as influências em termos de resultados de pesquisa que você vê que isso teve? Tem uma questão que acho que já conversei com a Helena, que tem a ver com os ritos de iniciação, e também vale para a Jaqueline, que é uma controvérsia, né, no contexto de Moçambique sobre isso, né? Sobre pesquisadores moçambicanos, ou não, mas dentro de Moçambique, né? Uns que defendem a eliminação dos ritos, né? São contra os ritos, e outros que defendem uma postura, né, não contra os ritos, mas contra determinadas práticas dentro dos ritos, né? Então, gostava que vocês comentassem um pouco isso. Qual é a vossa leitura sobre isso e se tem algum posicionamento? Enfim, obrigado. Obrigado a vocês. Vou começar pela ordem, tá? Porque o Norte... E eu também vou falar um pouco de segredos, porque há segredos e segredos, né? Segredos e segredos. Porque o Norte, por várias coisas, mas assim, a primeira e mais imediata, como várias outras que aconteceram, por rede de relações. Meus amigos eram do Norte, os primeiros, na hora que viabilizou, e que me chamaram a atenção para o que estava acontecendo lá, tá? Assim, eu tinha uma noção de Moçambique, pouca... mais de Maputo, uma pouca coisa sobre a história geral. Os moçambicanos e as moçambicanas sabem enormemente mais sobre o Brasil do que nós sobre eles, o mesmo para Angola, para não falar de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né? Infelizmente, Moçambique entra em cadeia mundial com catástrofe. Isso é uma das nossas tragédias, acho que não são só as deles. Então tem um marco por aí, tá?
E aí sim, foram redes de relações. O meu parceiro principal de pesquisa lá, sem o qual ela não teria acontecido, era o reitor da Unilur, era a Universidade do Norte, e era no Norte que estava acontecendo, não a Vale, gente. Aí tem aquele primeiro mapinha que apareceu lá, rapidinho, né? Vai mostrar a mina em Tete, isso fica 1.000 quilômetros do mar, e aí a gente trabalhou não tanto com a mina propriamente dita, mas com o caminho de ferro que sai dessa mina e vai chegar, e aí toda essa região. Então, o que nós temos em comum é ter trabalhado e circulado por toda essa região. Uma outra coisa que a gente aprendeu lá, que não sabia de antemão aqui, é o quão forte é essa distinção norte e sul, o quão marcante é aquele rio Zambeze que aparece nas primeiras fotos, que divide em vários sentidos Moçambique de norte e sul. E uma das coisas que nos atraiu em particular, a mim, foi uma das coisas decisivas, é porque tem uma boa antropologia sendo feita em Moçambique, tá? Mas o norte é muito menos antropologizado do que o sul. Tem muito mais gente pesquisando Maputo e companhia, por razões as mil variadas, tá? Do que no norte. Tá? Norte, historicamente, é um lugar sem o qual Moçambique não seria. Moçambique tem o nome de Moçambique por causa da ilha de Moçambique, mas nas relações moçambicanas, Maputo Sul tem uma prevalência considerável. É a primeira vez que Moçambique tem um presidente do norte, tá? Um Maconde, então tem muita coisa acontecendo. E o norte é, digamos, a bola da vez no desenvolvimento de Moçambique. Há um boom de extração mineral, não é só o carvão com certeza está na frente, mas é gás natural, é rubi, é areias pesadas, tudo nesta região ou nas proximidades dessa região do corredor de Nacala. Então nós vamos parar fundamentalmente isso. Primeira coisa, o contato pessoal, era de lá. Talvez se eu tivesse conhecido o Helder primeiro, eu ia estar falando da Beira, ou do, né? Mas é um pouco nisso, assim, de que você não controla de antemão exatamente essas coisas e aonde vai parar. Sobre segredo, assim, né, lidar com rito de iniciação é lidar com esse dilema, um dilema super antigo e super complicado de ser resolvido. Mas lidar com a Vale também assim, é lidar com segredos de outra monta. E uma das maiores complicações foi não só entrar, como ter acesso a informações algumas que a gente tem, outras que não tem. Nós fomos recebidos pela maioria das pessoas e bem recebidos. Volta a esse ponto. O único que não nos recebeu foi a Vale. Tá? E não foi por falta de insistência. Nós fomos, Helena foi testemunha, fomos recebidos uma vez por um cara da RP, das Relações Públicas da Vale, no grande prédio deles em Maputo. Ele nos recebeu com assim, uma contrariedade absoluta, porque ele foi mandado a nos receber. Não foi nada solícito, né, no sentido de prestar informações. Eu consegui um tempo depois entrar lá, eu conheço a mina, etc e tal, fiz uma visita, mas absolutamente não tirar foto, não, eu ia me tirando, mas não mostro, né, tá? Como chegar nessas pessoas? Aí é aquela coisa também dos corpos e dos lugares que bloqueiam em alguns casos e em outros casos não. O fato de eu ter sido diretor de Relações Internacionais, de eu não ser assim tão novo, de eu estar mais grisalho naquele momento, de eu chegar com certos equipamentos, de muitas vezes não trouxe, porque o problema da gente trazer essas fotos de cozinha é que vocês iam me ver de terno e gravata num tuk-tuk, assim, para ganhar respeito de certas pessoas, que são situações que acontecem no campo. Mas foi muito disso, e aí, de novo, essa exploração da rede, assim, se você me recebe e gostou, quem é que você me indica? Aí eu chego nele porque você me levou. Essas redes não se bicam. Tem pessoas ali que, se souberem que eu fui conversar com outras, não vão gostar desse negócio. Elas foram nesse sentido de levar e sempre muito claramente de apresentar o que era, quais eram os propósitos, isso era muito claro. Tinha todas as entrevistas, tem mais ou menos uma estrutura geral, gente. A gente chegava, algumas vezes, primeiro contato e último, algumas vezes não. Depois de muito tempo se chegar. Tem as situações as mais variadas, tá?
Mas, via de regra, a gente chegava, se apresentava, pedia autorização, explicava tudo, inclusive com a dinâmica da entrevista, antes de produzir a entrevista propriamente dita. Mesmo com o Vale, que não deu entrevista, o papo era esse, era de abrir para e de ter alguma indicação para depois. Isso foi importante ser feito. O outro fato, assim, vários, então, né, tinham situações que o fato de ter muita gente amplia o ponto de contato das redes, então muitas pessoas eu conheci porque desconheciam, e vice-versa. Tá? Acho que tinha mais um ponto. Porque missão, bom, é um termo complicado, né? Missão e tal, vários sentidos, né? Não estou pensando nem em Star Wars, não. Mas aí é preguiça total, é o termo técnico que eles usaram. Eu acabei de fazer o relatório, então, assim, quantas pessoas fizeram a missão, e aí, né, o que eu quis frisar um pouco aqui é que no projeto como um todo, a princípio, o edital, supunha missão de estudo. E o estudo aí, frequentemente, é entendido como ficar na biblioteca ou seguir curso. E um dos desafios bastante delicados desse projeto em particular é que mesmo os e as estudantes de graduação, e foram vários, não foram lá para fazer disciplina, foram lá para fazer pesquisa. E todos nós tivemos que enfrentar algum momento em que as pessoas, de fato, nos perguntavam o que nós estávamos fazendo, porque nem questionário a gente tinha, entendeu? Então, assim, nós tínhamos disponibilidade de estar sentado com as pessoas, tempo demais, de ir na casa delas, de ficar bebendo com elas, e aí havia dúvida, mas isso é pesquisa? Sim, isso é antropologia, é assim que a gente faz, e é por isso que... Outro, assim, muito forte, tem um tanto de brancos lá, mas não se mistura. Tá? Eles, em geral, se escondem nos condomínios, dentro dos serviços com ar-condicionado, ou vão nos restaurantes e nas boates em que não precisa esconder, a elitização é outra. Uma dos embaraços ou desembaraços que a gente teve era exatamente por não circular nesses lugares, tá? Circulando por outros lugares, que nos cobrava no sentido de que estamos fazendo nesse lugar que não era exatamente o lugar que se esperava. O fato de voltarmos, de estarmos sempre voltando, deu uma margem para essa pesquisa um tanto quanto diferente. Eu acho que da minha parte era isso. Só para a pergunta da Ângela, né, sobre os movimentos sociais também, eu acho que, enfim, o nosso ponto de entrada sendo a universidade, não movimentos sociais, isso permitiu algumas coisas e impossibilitou outras também. Bom, é claro que a Vale foi bem mais difícil de acessar, mas no norte de Moçambique, a Associação de Agricultores, a UNAC, agora eu esqueci o nome, o PC, eu acho que a provincial era UNAC, sei lá, o PC. Assim, recebeu a gente, mas bem desconfiado, sabe? Assim, a gente teve que ter uma conversa antes para eles entenderem qual era o nosso posicionamento em relação àquele projeto da Vale, né? Enfim, aí a gente conversou sobre outros projetos da Vale no Brasil, o que a gente achava disso, tudo. E eles têm muito motivo mesmo para estar desconfiados, porque realmente, principalmente no norte do país, né? Não se pode falar qualquer coisa, existe perseguição política mesmo, né, as pessoas. No Sul também, mas a gente sentiu que no Sul era mais fácil de conversar abertamente sobre oposição a obras do governo, etc. Então, a interação com movimentos sociais, eu acho que pela entrada não ter sido via movimentos sociais e por ter já essa desconfiança assim, com estudantes que são meio espiões, assim, sabe? Isso existe, né? Então, eles estavam se precavendo também, mas eles receberam a gente, sim. Sobre a questão dos ritos de iniciação, é uma questão muito grande, né? Muito espinhosa, assim. Eu acho difícil, assim, na última vez que eu vim aqui em Florianópolis, né, no Fazendo Gênero, a gente estava na mesma mesa e eu passei por uma situação que eu achei difícil, assim, pessoalmente, porque
eu estava apresentando um texto que era justamente sobre uma certa continuidade assim, de um combate aos ritos de iniciação femininos, né, que não existe da mesma forma com relação aos ritos de iniciação masculinos, isso é importante de ser frisado, né, as técnicas, assim, as práticas corporais masculinas, né, a circuncisão que é realizada no rito, é considerado uma coisa boa para a saúde pública, né, assim, tipo, desde que feito com enfermeiro, é só tomar cuidado para não ter infecções, etc. Mas as práticas vaginais que são ensinadas nesses ritos, né, que são, enfim, ou que começam antes dos ritos, mas que ganham sua plenitude de significado através dos ritos, né, porque no norte de Moçambique se pratica o alongamento dos pequenos lábios vaginais, são considerados na literatura internacional como práticas mutilatórias, o que não tem nada a ver com a forma como essas mulheres veem isso, né? Assim, pelo menos as mulheres que eu conversei, pelo menos nas etnografias, enfim. Não tem nenhum sentido de mutilar um corpo feminino, enfim, sei lá. Tem outros objetivos, assim, né? Enfim. E aí é uma complicação, assim, porque nesse dia tinha várias mulheres moçambicanas apresentando, e tinha uma mulher moçambicana justamente apresentando sobre como os ritos de iniciação femininos, ela era do norte também, eram práticas super opressivas, e como o testemunho pessoal dela, né, como foi uma prática muito opressiva para ela, porque logo que ela menstruou, ela foi para os ritos, ela não sabia do que se tratava aquilo e tudo. E aí eu fiquei meio assim, pô, como é que eu... Porque, ao mesmo tempo, eu acho que eu estava querendo criticar uma visão exotizante sobre esses ritos que quer salvar as mulheres das opressões e tudo, e que não entende mesmo, enfim, ou não procura entender o que é para elas esses ritos. Mas existem mulheres em Moçambique, né? Existem mulheres macuas, existem mulheres de várias partes de Moçambique que realmente estão engajadas numa luta política para modificar essa realidade, né? Então, enfim, eu acho que tem que situar mesmo, assim. Bom, eu conversei com mulheres que já eram iniciadas, que eram mulheres adultas, que gostavam muito de falar dos ritos de iniciação, que queriam, às vezes, me ensinar algumas dessas práticas para eu ensinar para as minhas amigas no Brasil, porque eu ia ensinar elas, enfim, sei lá, a ser mulheres mais felizes com isso. Assim. Então, isso, se de certa forma isso não condizia com a minha experiência de campo lá, eu também não podia, de forma alguma, né, ser violenta com essa menina moçambicana, que para ela foi uma violência aqui. Mas aí eu acho que é isso mesmo, está em disputa, assim, e depende muito com quem que a gente vai conversar. Então, tanto eu acho que não generalizar a partir de quem está em lutas políticas, em ONGs, em movimentos sociais, nessa coisa da equidade de gênero, etc., quanto não generalizar a partir apenas da visão das mais velhas, né, que é geralmente com quem a gente tenta conversar mais, que são as pessoas que vão passar os ensinamentos, né? Oi? Sim. Então, sei lá, mas acho que a Jaqueline também foi mais rito de iniciação que eu, ela vai ter mais coisas a dizer sobre isso também. Então, que a Ana perguntou, né, sobre o norte, acho que o Eduardo colocou da parte mais institucional. No meu caso, na minha pesquisa, eu fiz meu mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, e lá eu trabalhei com o conceito de cultura dentro do contexto de políticas públicas, políticas de salvamento da cultura, quando se acha que determinada prática está correndo risco. E aí, quando eu fui lá, a minha ideia era olhar para essas práticas que tinham sido e que estavam sendo, no momento, mobilizadas como práticas tradicionais, por causa das transformações impulsionadas pelo corredor de Nacala.
E uma dessas práticas seriam as associações de dança. E aí acabou que durante o processo eu acabei desistindo dessa chave, dessa comparação, né, pós e pré-corredor, que eu acho que isso me demandaria um campo diferente do que eu fiz, nem digo mais ou menos intensivo, mas um campo diferente do que eu levei, mas isso ainda é uma questão que me chama atenção. Como, por exemplo, as associações de dança, várias delas têm nomes relacionados ao governo. Hoje em dia, elas têm... eu não passei aqui agora, que é muita coisa, né? Mas, por exemplo, a própria dinâmica coreográfica, ela foi mudando por incentivo dos festivais, porque o tufo tradicional, com todos os problemas dessa palavra, ele se dança sentado. E assim, né? Eu estaria assim para vocês. O tufo começa a ficar de frente e de pé quando ele vai para os palcos, né? E isso tem muito a ver com as transformações políticas e empresariais todo esse projeto desenvolvimentista do Norte, né? Mas eu não sei se eu vou dar conta de fazer isso na tese. Sobre uma coisa que você comentou, sobre o ser mulher em campo, né, que eu e Helena vivenciamos, que tem alguns encontros, algumas separações, mas eu acho interessante a gente pensar também como que a gente lida com essas mulheres muçulmanas e o que a gente leva para elas, né? A Lila Bolugov tem um texto muito legal que ela fala, precisa a muçulmana ser salva, né? A mulher muçulmana precisa ser salva. E teve uma situação de campo que me chamou muita atenção, que inclusive se relaciona ao segredo, que é um dos ritos em que ninguém sabia que eu estava fazendo pesquisa, então eu não descrevo esse rito. Mas teve uma conversa lá que me chamou muita atenção, que foi uma menina que chegou, eles chamam de halifa, as moças que usam hijab, andam todas cobertas. E aí, na hora de dançar coletivamente, ela tirou a roupa, ela ficou de top, de capulana, e dançou super à vontade. Eu fiquei assim, gente, ela tirou a burca e está dançando. E aí, na hora que me pediram para dançar, eu fiquei morrendo de vergonha de ir lá no meio, e, né, que são movimentos concentrados de quadril que se faz no meio da roda de 120 mulheres. E eu estava segurando o neném dela para ela dançar, essa halifa. E aí, quando ela voltou, ela me perguntou assim, és brasileira? Eu falei, sou. Ela, eu tenho muita pena de vocês brasileiras, vocês têm o corpo muito controlado, vocês precisam se mostrar para todo mundo, quem vê meu corpo é só meu marido. Eu me sinto muito mais livre que você. Por eu ter tido vergonha de dançar lá, né? Enfim, eu sei que isso também não cabe a gente romantizar. Eu vivi várias situações problemáticas lá relacionadas ao fato de ser mulher, e aí tem a ver um pouco com ele me perguntou de como que eu lido com os sons e os objetos, porque eu cheguei lá interessada em estudar, não em estudar, mas eu queria aprender a tocar. E eu vi em todos os grupos uma interdição muito grande as mulheres tocarem tambores, né? Essa questão do objeto, do tambor, enquanto algo interdito para mulheres de fora, no meu caso, ou mulheres jovens nesse contexto público, foi uma limitação muito grande, assim. Então, eu quero, né, eu trato a questão dos tambores como agente, principalmente por essa perspectiva do ECOMA, e dentro dos ritos, né, são os tambores que marcam a sonoridade do rito, é no tocar silenciar dos tambores que a dança acontece, que a dança para. Mas eu por exemplo, não consigo descrever a dinâmica rítmica deles porque eu não consegui tocar. Isso foi algo que me foi limitado, né? E sobre essa questão do segredo, então, não tem uma resposta. Isso é muito... eu estou trabalhando isso agora na construção do meu texto, lembrando muito do que as senhoras que eu tive mais contato me disseram para colocar e para não colocar, né? Durante vários momentos, nos ritos ou nas associações, elas me chamavam e falavam assim, vem cá que isso aqui é importante para o seu trabalho, coloca isso. E são coisas que não necessariamente seriam meus interesses a princípio, eu não ia estar prestando atenção tanto nisso, mas elas falaram, coloca isso. A própria atenção aos ritos de iniciação, quem me chamou foi a Mama Zakia, que é a rainha do tufo da Mafalala, do grupo lá da cidade de Maputo,
E quando eu ficava perguntando para ela sobre música, como é que era, se tinha tambor que mulher podia tocar, ela falou comigo que se você quer ver a força da mulher macua, você tem que ir nos nossos rituais. Foi aí que eu comecei a prestar também um pouco mais de atenção para esses olhares que não eram os olhares das ONGs sobre os ritos de iniciação. Porque os argumentos principais, né, que você escuta de algumas ONGs e também de algumas amigas minhas feministas de Maputo e muitas mulheres de classe média alta, elas falam que os ritos eles têm influência no casamento prematuro, fazem as meninas sair da escola, criticam a violência geracional, porque em alguns ritos tem uma questão da imposição da mulher mais velha sobre as mulheres mais jovens, e principalmente a coisa do servir ao homem. Você passa pelos ritos de iniciação para aprender a servir ao homem. E aí tem vários códigos corporais que são lidos pela ótica ocidental como uma subserviência ao poder masculino, que é olhar para baixo, falar sempre em tom baixo. As habilidades de dança seriam habilidades para você fazer com seu marido após o casamento. E podendo ir aos ritos, né, buscando isso que Mama Zakia, essas mulheres mais velhas, me falaram sobre a força da mulher macua, eu fiquei, de certa forma, inicialmente encantada com o que é o ambiente do rito para essas mulheres, sem pensar numa oposição ao mundo masculino, porque eu nunca vi tanta mulher rindo, brincando, feliz e cantando dentro dos ritos como eu via na rua. Então, eu tento não trabalhar com essa oposição do doméstico com o público, né? A mulher no âmbito doméstico, o homem no âmbito do público, mas eu tento me aproximar, como sempre eu coloco o meu olhar, daquilo que me encantou, daquilo que chamou atenção para mim, de um processo de sociabilidade dessas mulheres muçulmanas se considerarem mais livres que uma brasileira, com o próprio corpo. Né? Isso, de certa forma, não desconsidera, não desconsidera esses problemas da subserviência, não desconsidera, de certa forma, de forma nenhuma, a coisa da evasão escolar. Né? Tenta-se fazer uma equivalência, os ritos são feitos no período de férias escolares, para não tirar as meninas da escola, mas a Helena tocou uma coisa muito importante, que você não vê essa polêmica com os ritos masculinos. Né? Tem alguns meninos, isso não tem sido feito mais de acordo com as minhas interlocutoras, dos meninos ficarem 3, 4 meses no mato, passam por provas de coragem, que talvez seriam violências geracionais tão fortes quanto as femininas, né? Mas a gente tem um histórico bastante complexo, pelo próprio Estado moçambicano, de todo um controle do corpo feminino, né, através do que se considera como sendo prostituição, da própria medicina tradicional, os curandeiros, que são, em grande maioria, mulheres. Né? Então, eu tento trabalhar no meu texto com essa pluralidade de visões a respeito dos ritos, mas eu tento colocar, objetivo, colocar em primeiro plano o que me chamou a atenção, que foi esse grande momento de festa, de sociabilidade, e de um aprendizado dançado, extremamente rico, que eu vi lá dentro, e descrevendo aquilo que elas falavam, escreve isso aqui no seu texto e leva para o Brasil, que isso aqui precisa ser mostrado. Né? Não sei se eu respondi. Já está na nossa hora. Queria agradecer, em nome da REACT, a presença de todos e dizer que estaremos amanhã de volta. Que horas? 8h30 da manhã, 9 horas? Os STs. Então, até amanhã para vocês. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado.